Olá, eu sou Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Sempre tive a sensação que tinha pouco conhecimento acerca do Espírito Santo ao longo dos anos. Com o Pai foi fácil, porque eu vinha muito carente quando me converti e encontrei no Pai aquele Pai que eu procurava toda a minha vida. Em relação ao Filho de Deus, também é fácil para nós compreendermos e termos uma certa identificação porque o Filho de Deus se fez homem. Mas em relação ao Espírito, parece que sabemos tão pouco e não faz sentido, porque esta é a era do Espírito. E nós falamos do Pai, falamos do Filho e o Espírito Santo parece que é quase, por vezes, um servo a quem pedimos para fazer isto, para fazer aquilo e Espírito Santo faz isto, Espírito Santo faz aquilo. Apesar de ser a era do Espírito, nós deixamos muito pouco o Espírito Santo ser Senhor nos nossos ajuntamentos, nos nossos cultos, na nossa vida particular. Eu falo por mim também. Dou sempre comigo a seguir a minha mente, a seguir a minha emoção e não a seguir o Espírito. Mesmo os nossos hinos que cantamos, é quase sempre o Espírito Santo o Espírito Santo vem e faz isto, o Espírito Santo vem e faz aquilo. E esquecemos que o Espírito é o Senhor. O Espírito deve ser o Senhor sempre, tanto nos nossos ajuntamentos como na nossa vida pessoal e muito mais na nossa vida pessoal. Nos anos 90 eu fazia parte de um grupo, fazíamos apresentações de musicais. Além dos ensaios tínhamos tempos de adoração e de buscar a presença de Deus, foram tempos maravilhosos. Um dia alguém manifestou que tinha tido uma visão acerca de uma pomba que estava ali no nosso meio e essa pomba, quando era adorada, a pomba fugia. Então a interpretação dessa pessoa era que o Espírito Santo não queria ser adorado e que se entristecia quando era adorado e por isso se ia embora. Eu achei aquilo muito estranho. Nunca tinha ouvido nada assim e fui tentar investigar e cheguei à conclusão que aquela denominação tinha uma doutrina bem estranha. É que o Espírito Santo não devia ser adorado. Isso era partilhado entre pastores da denominação e eu achei aquilo tão sem sentido, mas fui orar durante um mês, estive a orar sobre o assunto e orei pela igreja, orei pelos pastores e orei por mim para que a minha mente se abrisse para este assunto, para que eu tivesse entendimento acerca deste assunto. Eu falei com algumas pessoas, mas ninguém me ouvia acerca disso e então, por isso decidi que o mais eficaz seria ir a ficar em oração durante um tempo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E quando diz não falará de si mesmo, eles interpretavam que o Espírito Santo não fala de si próprio, ele sempre fala do Pai e do Filho. Mas o significado do texto, e podem conferir outras versões, é que ele não fala por si mesmo, mas diz o que ouve do Pai. Não fala isoladamente, não fala separado do Pai. É o sentido do texto. Mas aquelas pessoas interpretavam desta forma. E passado aquele mês de oração, aconteceu um milagre extraordinário para mim. Apareceu um livro de um pregador conhecido, Manny Hinn, que é o livro chama-se O Bom Dia Espírito Santo, e eu não precisei de fazer nada, não precisei de convencer ninguém, porque todos os pastores ficaram convencidos, porque era alguém que era conhecido, era uma pessoa importante no meio evangélico, e então todos ouviram a opinião que estava no livro e deixaram de acreditar nessa ideia de que não se devia adorar o Espírito Santo. Então, se tu tens alguma revelação que ninguém te ouve, ora, porque se não te ouvirem a ti porque tu não tens nenhum título, não és uma pessoa importante, tu ora porque vai aparecer alguém importante a quem Deus vai revelar e então as pessoas vão ouvir, porque não importa o reconhecimento ou o mérito próprio sobre a nossa vida, o que importa é que Deus traga revelação à Igreja e que Deus faça a sua vontade e que Deus se revele cada vez mais. Então eu oro sempre para que Deus traga revelação a outros
pessoas com títulos, com importância na Igreja, para que a Igreja, na sua totalidade, ouça. E tem-me acontecido muitas vezes situações semelhantes. Algo que ficou muito claro para mim durante aquele tempo que eu estive a orar foi que o Espírito Santo é Deus. E como Ele é Deus, a Bíblia diz que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, eu só não deveria adorar o Espírito Santo se Ele não fosse Deus. Sendo Ele Deus, eu posso adorar o Espírito, eu posso adorar o Filho se eu considero Deus, eu posso adorar o Pai considerando-o Deus. Por vezes podemos nos perder no conhecimento acerca de algo e não praticar esse algo. Com o Espírito pode ser a mesma coisa. Nós podemos aprender muitas coisas acerca do Espírito e não ter comunhão com o Espírito e não sermos canais do Espírito. E o propósito, quando Deus traz conhecimento, é que nós sejamos canais desse Espírito, é que nós tenhamos um conhecimento profundo, não só na mente, mas no nosso coração e na nossa vida, e que a nossa vida prática possa evidenciar aquilo que nós conhecemos na mente. Então, eu vou falar mais algumas coisas acerca do Espírito de Deus que eu tenho recebido, mas eu quero enfatizar que o conhecimento não é tão importante quanto a comunhão com o Espírito. Aquilo que eu vou falar agora não é essencial à salvação. Podem existir pessoas que vão discordar com aquilo que eu vou dizer, mas é o partilhar do meu coração daquilo que eu tenho recebido e daquilo que eu acredito. E se eu não falasse isso, seria apenas pelo temor do homem, e eu não quero ter temor do homem. Então eu vou partilhar convosco algo que eu tenho recebido recentemente acerca do Espírito de Deus, da Ruá. Imaginem Deus na eternidade, quando não havia mais nada, não havia nada criado. Ele era o Uno Eterno. Eu acredito que antes dele ser Elohim, o Deus plural, ele era o Uno Eterno. Há pessoas que ficam um bocado escandalizadas quando se fala que Deus pode mudar em algo. Mas pensem, se Deus não mudou quando Cristo encarnou e se tornou homem e ressuscitou. Isso foi uma mudança em Deus. Vocês já pensaram nisso? Que Deus mudou quando Cristo se fez homem e quando Ele ficou homem para toda a eternidade ao lado do Pai. Deus muda quando Ele quer mudar e nos aspectos que Ele quer mudar, mas Deus não muda na sua essência, Deus não muda no seu caráter. Deus é Deus e não há nenhum outro como Ele. Mesmo quando Deus decidiu criar, Ele introduziu mudança na sua existência, porque pensem, o Deus Uno que existia na eternidade das eternidades passadas, Ele estava perfeito, Ele era omnisciente, omnipresente, omnipotente, todas esses chavões doutrinários que existem da teologia. Ele era isso tudo, é verdade. E Ele não precisava de nada. E, apesar disso tudo, Ele decidiu criar. E quando Ele decidiu criar seres livres, seres dotados de livre-arbítrio, de possibilidade de escolha, até de o rejeitarem, se assim eles quisessem, Deus, ao fazer isso, introduz mudança na sua existência. Eu vou ler esta passagem e gostava que vocês abrissem o vosso coração e a vossa mente para o que eu vou partilhar convosco. E disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou, pois, Elohim o homem à sua imagem, à imagem de Elohim os criou, homem e mulher os criou. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falha uma adjutora que lhe seja idónea. No hebraico o sentido é que esteja como diante dele. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria, mas para o homem não se achava ajudadora idónea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou mulher e trouxe ao homem. Então disse o Senhor, este é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne, que será chamada varoa porque do varão foi tomada. Então deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus estava a criar o homem. E do homem
retirou a mulher. Mas porquê que isto aconteceu desta forma? Porquê que Deus não criou logo o homem e a mulher? Porquê que Deus decidiu fazer isto desta forma? Eu creio que foi propositado. Deus fez o homem antes da mulher para contar uma história. Enquanto os judeus creem num Deus uno, único e que não pode ter filhos, não pode ser uma pluralidade, os cristãos acreditam numa trindade fechada e não pensam muito além disso, ou no antes disso. Mas nós podemos pensar, Ele é o nosso Pai, e nós podemos meditar nas Escrituras e abrir o nosso coração e a nossa mente para tentarmos perceber o que é que as Escrituras nos transmitem além daquilo que nós temos já como tradição. Deus na eternidade, Ele era o uno, eterno. Ele estava imaginado, existia. E houve tempos em que Ele era errado, o uno, absoluto. Ele não era plural. Então, alguns na eternidade passada, Ele retirou de si a sua ruá, que aqui nesta passagem do homem e da mulher, a mulher é retirada de uma porção de Adão, de uma costela de Adão. Eu acredito que o Espírito também foi retirado de dentro de Deus, e o Espírito, a ruá, que é sem forma, que é sem corpo, enquanto o Pai aparece com forma. Claro que essa forma Ele adotou depois da criação para se relacionar com as suas criaturas, mas é curioso como a ruá não tem forma, nunca tem forma, como se estivesse à espera de um corpo, como se estivesse à espera de uma forma que lhe seria dada posteriormente. Hoje nós sabemos que essa forma, que esse corpo é aquilo que chamam igreja, é a noiva do Messias. Eu acredito que quando Deus disse, quando Elohim disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, estava a dizer isso também, que a forma como o homem e a mulher foram criados conta uma história semelhante à história de Deus. E é tão interessante porque diz que a imagem de Deus o criou no singular e depois homem e mulher os criou. Não que Deus seja homem e mulher ou masculino e feminino, mas não deixa de ser curioso que o termo ruá no Antigo Testamento é feminino. E eu não vou dizer que a ruá é feminina, não, isso não é verdade. Mas o que é verdade é que o feminino na mulher herdou características da ruá e ela é como a figura da ruá. O homem e a mulher, a família humana, o homem, a mulher e os seus filhos são figura de Elohim, o Deus plural. Eu já falei nisso num vídeo anterior. Mas esta ruá, misteriosa ruá, que procede do Pai, diz em João, o próprio Senhor Yeshua disse que o Espírito procede do Pai. E este é procedente. Sempre que fala do Filho, fala que o Filho foi gerado. Alguns na eternidade foi gerado pela divindade. Mas em relação ao Espírito, nunca diz que foi gerado. O termo que é usado ele é o Espírito que procede do Pai. Quando aqui está a falar de que o homem, não era bom que o homem estivesse só. Também Deus não quis ficar só na eternidade e quando Ele era o uno eterno e retirou de si mesmo a sua ruá, o seu Espírito, e Ele se tornou Deus plural, o uno se tornou plural. E esta passagem é uma alegoria da própria história de Deus. Deus conta a sua história através da criação do homem. Deus podia ter criado homem e mulher logo de uma só vez, mas Deus desejou contar a sua história, ainda que em oculto. Deus se vai revelando aos poucos e agora para mim parece muito óbvio. Não sei, se calhar para muitas pessoas vão olhar para isto e vão achar que é um delírio o que eu estou a dizer, mas para mim é algo muito claro. O Espírito de Deus, a ruá, é como aquela ajudadora idónea diante do Pai. Não é que o Espírito seja feminino, nem sequer a ruá é a esposa de Deus. Isso são termos que não se adequam ao significado do que eu estou a falar. Mas a mulher é figura da ruá, o feminino é figura da ruá.
E é tão interessante como a mulher é chamada de ajudadora, e quando nós vamos ao Novo Testamento, esse termo de ajudador é atribuído ao Espírito Santo. No grego é o termo paracletos, mas é traduzido muitas vezes como ajudador, consolador, e eu vou ler alguns versículos. O ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Depois, no 15:26, João 15:26, quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, cá está, do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Todavia digo-vos a verdade, em João 16:7, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vos-lo enviarei. Então, nós temos muita revelação acerca do Pai, temos muita revelação acerca do Filho de Deus. Ele se revelou e ele veio revelar o coração do Pai. E depois o Espírito, o outro Consolador, o outro Ajudador foi enviado. Só que aqui está no masculino e no Antigo Testamento tem a Ruá como feminino e é mais revelador do significado do Espírito dentro da divindade. Porque o Espírito tem muitas características que a mulher herdou em relação à sensibilidade, em relação ao seu aspecto maternal para com o homem. É o Espírito que está a cuidar da noiva, a preparar a noiva como a filha que será adotada na eternidade como noiva do Messias. O Espírito tem muitas características que nós encontramos na mulher. Mas o Espírito não é mulher e o Espírito não é feminino, repito. O feminino e a mulher é que herdaram características da Ruá, assim como o Deus Pai não é masculino, mas a família humana é a figura da divindade e Deus precisa encontrar figuras para nos transmitir a informação espiritual que Ele de outra forma não teria como nos mostrar. Nós somos como crianças que vamos aprendendo, vamos crescendo, mas precisamos de figuras e parábolas. O Senhor sempre usou de parábolas para ensinar. E nós também fazemos isso. Se nós repararmos, nós com as nossas crianças, nós fazemos isso. Nós contamos histórias, tentamos encontrar metáforas, comparações, para nos fazer entender coisas mais complexas que as crianças não entenderiam. Assim Deus faz connosco. Lembro-me de falar com familiares católicos e de lhes dizer que a mãe de Jesus era o Espírito Santo e não Maria. Maria era apenas mãe do corpo carnal, do corpo físico que morreu. A mãe na eternidade, a mãe de Yeshua, é o Espírito de Deus, é a Ruá divina. Foi o Espírito que veio sobre Maria e a cobriu com a sua sombra e ela gerou, porque ela de si mesma não poderia gerar, mas para que se cumprisse o que foi prometido em Gênesis 3:15, onde diz que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então a mulher, somente com a sombra do Espírito, gerou o homem que era divino, o homem Yeshua. É muito lindo o cuidado que o Pai tem com a sua Ruá. Alguns versículos mostram-nos isso. Efésios 4:30 diz-nos, exorta-nos a não entristecer o Espírito Santo. Em Mateus 12:31-32 diz que todo o pecado e blasfémia será perdoado aos homens, mas contra o Espírito não será perdoado. É como se o Pai tivesse um cuidado especial com a sua Ruá e mais facilmente fosse entristecida a Ruá. Essa sensibilidade que nos faz lembrar realmente o feminino. As mulheres são mais sensíveis, mais facilmente choram, mais facilmente ficam sensibilizadas. E isso não é uma fraqueza. As pessoas pensam tudo o que é emoção, tudo o que é humano, é tudo fraqueza. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. A emoção, os sentimentos, eles não são exclusivos do homem. Eles são herdados da nossa semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Deus tem emoções. Isso não faz dele fraco ou imperfeito. As emoções são algo belo, que foram criadas por Deus. E Ele próprio tem emoções. Só que nós estamos num mundo decaído e as emoções tornam-se uma fraqueza quando elas são unidas ao pecado. Mas em Deus as emoções são uma bênção.
E então as emoções que Deus colocou na mulher são emoções muito particulares à Ruá. E é interessante que realmente há diferenças, embora sejam há diferenças entre as pessoas da divindade. E o Espírito é tratado de uma forma especial. Em Efésios 5:31 e 32 diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à Igreja. Este versículo é tremendo. Este versículo contém aqui informação, revelação maravilhosa. O homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e assim também Cristo. Paulo depois diz que é um grande mistério. E este mistério que está neste versículo é tão grande. Cristo deixará o seu pai e a sua mãe para se unir à sua noiva. Quem é o pai e quem é a mãe? Isto é uma alegoria, porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Assim Cristo também deixará o pai, deixará a Ruá para se unir à sua mulher, à sua esposa, à noiva. Nós não temos capacidade de entender isto plenamente. Claro que não, na realidade Ele não deixa nada. Nós estaremos numa família divina alargada, como se Deus se expandisse e se incluísse esta noiva do Messias, em que foi incluída na família divina. De todas estas coisas, podem discordar de algumas coisas que eu falei, mas há alguma coisa muito importante, é que nós precisamos de buscar uma grande proximidade com o Espírito de Deus, porque nós lemos Atos dos Apóstolos, por exemplo, e vemos quão próximos os discípulos eram do Espírito, como ouviam o Espírito de uma forma tão íntima, tão clara, em coisas tão específicas como vai àquela rua com aquele nome, coisas muito específicas. E nós precisamos crescer nisto, de estar atentos à voz do Espírito de Deus. E mesmo que saibamos pouco na nossa mente acerca do Espírito, mas precisamos de o buscar na nossa intimidade com Ele. E acima de tudo, quando nós ouvimos, nós obedecermos. Essa é a nossa luta diária, essa é a minha luta diária. E eu estar disposto a obedecer, porque a nossa carne não gosta de obedecer a muitas coisas que Deus quer que nós façamos. E então essa abertura do coração precisa de acontecer em nós. Precisamos de nos dispor a submeter a nossa vontade, porque isso é o primeiro passo para que nós possamos ouvir o Espírito falar connosco. Nessa busca do Espírito, não podemos esquecer que o Espírito nunca falará, nem nunca nos indicará para fazer nada contrário à palavra de Deus, porque o autor da palavra é o próprio Espírito, então ele nunca vai falar nada contra a palavra. Então tudo o que for revelações ou instruções que vão contrariar a palavra de Deus não vem certamente do Espírito de Deus. Deixo-vos esta palavra. Isto tem sido algo que eu tenho meditado bastante ultimamente, nos últimos meses, e partilho convosco. Deus vos abençoe.